Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma sexta-feira fazendo essa live para o nosso estudo bíblico e hoje nós vamos aprender como Jesus nos ensinou a orar, porque a oração ela é o nosso combustível para a nossa fé, para continuarmos a cada dia mais falando com Deus. A oração é que nos faz sentir motivados a cada dia mais a conversar com Deus, a saber da sua vontade sobre a nossa vida e também saber que Ele está ouvindo as nossas vozes. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece tudo que está em nós, Ele conhece as nossas necessidades. Mas quando nós oramos ao Senhor, nós temos a certeza de que Ele está ouvindo as nossas preces. Então é muito interessante nós sabermos como orar e quando orar, para nós estarmos a cada dia mais nos especializando em nossas orações e também nos alertando quanto à oração que nós temos que fazer, como orar e quando orar. Então o estudo de hoje está em Mateus 6, do verso 5 ao 15. Mateus 6, do verso 5 ao 15. Vai dizer assim, Mateus 6, 5 a 15. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque ela tem nos dado força, tem nos dado ânimo e tem nos dado entendimento, Pai, como nós podemos nos relacionar com o Senhor, como nós podemos nos relacionar com este mundo e como nós podemos, Pai, enxergar em nós mesmos a necessidade a cada dia mais de te servir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós podemos nos perguntar quando orar e como orar. A Bíblia nos fala, principalmente aqui, Jesus vai dizer, e quando orardes, ele está dizendo aqui que não há especificação quando eu devo orar, mas a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar. Então, quando ele diz, e quando orardes, então ele já está pressupondo que todos os crentes vão orar, que toda a igreja vai orar. E a nossa vida é de oração. Nós temos que continuar orando, temos que continuar clamando ao Senhor. Deus sabe todas as nossas necessidades, mas nós é que precisamos expor a Ele as nossas necessidades. Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que nós nos humilhemos, que nós a cada dia mais reconheçamos como Ele, um Pai Celestial. Então, deixar de orar é também deixar de pedir a Deus aquilo que nós queremos. Deixar também de pedir a Deus as nossas necessidades
e principalmente deixar de reconhecer a Deus como o sustentador, aquele que realmente vai ouvir as nossas orações e vai nos atender. Então, orar quando? Todo tempo. Eu vou ao trabalho, eu faço uma oração, eu vou me alimentar, eu faço uma oração, eu levanto pela manhã, faço uma oração, eu vou deitar, faço uma oração, eu vou ao médico, eu vou orar por uma pessoa. Então, talvez orações curtas durante o dia, isso pode resultar em orar sem cessar, porque o nosso pensamento tem que ser voltado a Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser voltado ao Senhor. Então, quando eu estou em conexão com Deus, em todas as minhas ações, eu peço a Ele em oração, eu sempre vou ter a certeza de que Ele está me guiando, de que Ele está em todo momento em minha vida. Então, eu preciso orar a cada dia mais, eu preciso colocar diante de Deus as minhas preces, as minhas orações, e Ele também, Ele vai me responder a cada momento da minha vida. Então ele vai dizer em Mateus 6, a partir do verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ninguém precisa ver você orar, a não ser, dentro da igreja, quando nós estamos em culto, alguém se levanta para orar, mas na sua casa, quando você está a sós com Deus, não precisa ninguém saber que você está orando. E ele está chamando aqui a atenção por causa dos fariseus, que eles ficavam nos cantos das praças, em lugar de destaque, e quando alguém passava, eles começavam a orar em alta voz, começavam a levantar suas mãos. Então ele está dizendo, não seja como essas pessoas que estão se mostrando, que estão se exibindo, orando, e quando as pessoas passam, começam a orar mais ainda. Então não seja como os fariseus. Aí ele vai dizer no verso 6, tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, em vez, talvez você pense assim, eu preciso orar e as pessoas precisam ver, os filhos, eu preciso orar para que meu pai veja que eu estou orando, ou o esposo, eu preciso orar para que a minha esposa veja que eu estou orando. É claro que nós temos momentos dentro dos nossos lares que realmente nós vamos orar juntamente uns com os outros. Vamos orar em volta da mesa, vamos orar juntamente com os nossos familiares. Mas Jesus está falando aqui, quando você tiver uma causa individual, uma causa especial, ou que você quiser conversar sobre a sua vida, entre no teu quarto a sós com Deus, fale secretamente com Ele. E Ele também te responderá e te ouvirá em secreto. Então não precisa você estar gritando, não precisa você querer chamar a atenção de Deus. Deus ouve até o nosso sussurro, como diz o Salmo 5, que o Senhor ouviu o sussurro, ouviu quando o salmista está ali clamando a Deus. Então, quando orardes, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, e ele te responderá em secreto. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, como orar e quando orar? Eu devo orar todos os momentos da minha vida, orar sem cessar, mas não usar de vãs repetições. Talvez você está ansiando por uma coisa, talvez você está querendo conquistar alguma coisa, talvez você está tão aflito, querendo conquistar algo na sua vida, que você começa a repetir aquilo. Você repete de manhã, você repete à tarde, você repete à noite, e aquilo não sai da sua cabeça. Você não abre uma oportunidade de orar talvez pelos enfermos da sua igreja, orar pela necessidade da sua família,
orar por um amigo. Então, você começa a ficar até mesmo egoísta na sua oração, orando só por você. Então, quando você ora muito por você, você começa também a repetir as coisas. Senhor, né? Talvez um jovem solteiro, uma jovem solteira, Senhor, eu quero muito um namorado. E isso começa a se repetir, e quando Deus não atende, aí a pessoa começa a ficar decepcionada, né? Então a pessoa começa a se colocar no lugar de Deus. Ela começa a achar que o tempo de resposta em que Deus daria é o tempo de resposta dela. Então ela começa a repetir. Então qual que é o conselho aqui? Não use vãs repetições. Não use com muita intensidade as suas vontades, né? Não fique colocando as suas vontades sempre nas orações. Talvez você vá orar por aquilo uma vez por semana, você vai orar por um determinado objetivo, né, que você quer alcançar. Eu quero alcançar uma casa própria, eu ter um carro, eu quero ter um companheiro, uma companheira. Olha, tem tanta coisa, né, que eu preciso, né, na minha vida, mas não fique repetindo muito isso, porque ele está até dizendo aqui, Jesus está dizendo assim, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então não é pelo muito repetir, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas é uma oração com sinceridade. Você pede ao Senhor, você começa a trabalhar naquilo, as suas atitudes, né? Porque às vezes você pensa assim, não, eu vou orar todo dia, e às vezes você se esquece até de se preparar, né? Para quando chegar aquele momento tão esperado da sua oração, da sua petição, você não estava nem preparado. Por quê? Porque você ficou tão intensamente ali orando, pedindo tanto aquilo, que esqueceu de se preparar, né, para receber aquilo que Deus estava te concedendo. E no verso 8 de Mateus 6, ele vai dizer assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, antes de pedir, Deus já sabe as nossas necessidades. O que nós precisamos fazer? Uma oração sincera. Eu preciso alcançar um emprego, né? Este emprego que eu estou ficando muito triste nesse emprego. Olha, as minhas amizades nesse emprego, os meus colegas de trabalho, eu não estou conseguindo me relacionar. Então você não vai se desesperar, né? Vou pedir demissão e de repente no outro dia você está sem dinheiro. Não, você vai orando ao Senhor. Ora uma vez, né, sobre aquele pedido na semana, e aí você começa a se preparar, começa a procurar outro lugar para ter um novo emprego, começa a procurar novas oportunidades. E aí, na outra semana, você vai colocar novamente diante de Deus, Senhor, eu tenho 5 oportunidades de emprego, gostaria que o Senhor me ajudasse, né, a escolher uma delas, me intensificar mais numa delas. Então é nesse momento em que nós também temos que ter sabedoria, porque senão a oração fica mecânica. Já percebeu quando a pessoa está com muita fome e ela é colocado um prato, né, cheio de comida abaixo dela, assim, em cima da mesa, e ela de repente ela olha para aquilo e faz uma oração tão rápida que ela nem mesmo percebeu o que ela falou. Então isso é algo que vai também enfraquecendo a nossa vida espiritual. A oração mecânica, a oração que eu não presto atenção nem no que eu falei, vai começando a esfriar minha vida espiritual, vai começando a ficar sem sentido a oração, vai ficando sem objetividade a minha oração. De repente eu estou orando por uma pessoa e esqueço até por que eu orei, esqueço de perguntar à pessoa se ela melhorou, né? Então é bom a gente ter até um caderninho de oração. Os pastores, né, que nós conhecemos, nossos colegas,
a maioria deles tem um caderninho, vai anotando e vai perguntando, né? E aí, como está a sua saúde, como está a sua vida, e aquele problema você conseguiu resolver. Então a oração, ela tem que ser algo trabalhado, né? Ela tem que ser algo que nos vai custar tempo e nos também ter sabedoria. Então, como nós devemos orar? Jesus vai dizer, portanto, vós orareis assim. Então ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, né? A oração dominical. Mateus 6, a partir do verso 9. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, como orar? Primeiro, você vai clamar ao Pai Celestial, aquele que está no céu. Você tem que reconhecer a quem você está pedindo, a quem você está orando. Você tem que começar a clamar por este Deus. Então, reconhecer, glorificar o seu nome através das suas palavras. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Senhor todo soberano, maravilhoso, conselheiro, Senhor que controla todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ouça minha voz neste momento que estou te clamando, né? Então, quando você iniciar uma oração, comece a reconhecer a soberania de Deus. Comece agradecendo a Ele, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o único Pai celestial, aquele que tem todas as qualidades da palavra Pai, aquele que não tem nenhum defeito de um pai terreno, aquele que está sempre atendendo e ouvindo o filho. Então, Senhor, eu me achego a Ti como um filho, aquele que está pedindo, aquele que está clamando ao Senhor. Então nós temos que, primeiramente, em qualquer oração, clamar o nome do Senhor. Pai nosso, soberano, Rei dos reis, maravilhoso, ouça minha voz neste momento. Venha ao teu reino, né? Vai dizer no verso 10, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Após reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o teu reino, né, sobre a sua vida, Senhor, venha o teu reino sobre mim, seja rei sobre mim, sobre a igreja, né? Reina em mim, Senhor. Ele vai falar assim logo no início, faça-se a tua vontade. Por que ele diz isso? Porque ele já coloca a vontade dele abaixo da vontade de Deus, né? Olha, Senhor, a tua vontade é soberana sobre a minha vida. Olha, o que eu vou pedir daqui para frente, estou colocando abaixo da tua vontade. Faça-se a tua vontade, Senhor. O Senhor conhece a nossa. É quando nós oramos para curar alguém, para que Deus cure alguém, né? Senhor, cure aquela pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que cure essa pessoa. Senhor, pela tua misericórdia, cure essa pessoa. Mas o Senhor conhece as nossas vontades. Nós queremos a cura, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero tanto aquele emprego, mas se for da tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável para os teus filhos. Então, Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tanto em nossas vidas aqui, quando tudo que Ele está preparando nas moradas celestial. E aí ele vai dizer, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então ele começa a agradecer ao sustento de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sustente a nossa vida. Sustente a nossa vida física e também espiritual. Não nos deixe faltar o pão de cada dia. É o que vai nos fazer ser pessoas vivas. É o que vai nos ter sustento aqui na face da terra. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E ele vai continuar dizendo, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então aqui já começa
além de agradecer, agora ele começa a pedir perdão pelos pecados. E aí nós chegamos aqui em algo muito especial, e principalmente enquanto os dias vão passando, enquanto o mundo vai passando, enquanto as coisas vão se passando, o amor de muitos se esfriaria nos últimos dias. Então a oração do Pai Nosso, ela vai nos dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, Senhor, eu vou perdoar fulano e beltrano, e eu preciso também do teu perdão. Eu não posso chegar para Deus: olha, eu não perdoei Cicrano, eu não perdoei Beltrano, mas eu quero que o Senhor me perdoe. De forma alguma, né? E muitas vezes a pessoa acha que perdoar é se conformar com o erro, né? Às vezes uma pessoa errou com você e aí você, não vou perdoá-la não, né? Se eu perdoar, eu vou estar me conformando com o erro. Não, perdoar é uma livre, né? É algo livre, algo espontâneo. Para quê? Para que você tire aquela amargura do seu coração. Uma vez o reverendo Hernandes usou uma ilustração e é interessante. Quando você odeia uma pessoa, quando você quer algo de ruim para aquela pessoa, é como você estivesse tomando um copo de veneno, querendo que aquela pessoa morra. Então você está maltratando a sua própria vida quando você não perdoa. Ah, nunca vou esquecer aquele erro. Ok, né? O seu cérebro, a sua capacidade de armazenamento, né? Você nunca vai esquecer, como diz aquele ditado, né? Quem apanha nunca esquece. Talvez você nunca vai esquecer, mas vai pedir a Deus que faça que aquilo não seja algo na sua vida que vai, né, te amargurar eternamente. Mas, Senhor, perdoa as minhas dívidas assim como tem perdoado aqueles devedores, os meus devedores. Então você perdoa para que também a pessoa reconheça o perdão e ela não volte mais a errar com você. Isso é muito importante, né? Porque o crente, ele não pode servir de chacota, o crente não pode servir de capacho dos outros, né? E as pessoas aproveitarem tanto dele a ponto de começar a magoar a sua vida, né? Então isso também não. O crente tem que ser prudente, né? Ele tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Ele tem que saber ter malícia nas coisas também. Não pode ser maltratado a vida inteira. Ele tem que chegar num denominador comum e falar: olha, desse jeito eu não vou te perdoar mais e vou te entregar a sua vida para Deus, de tanto que você tem me maltratado. E aí ele vai continuar: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, após perdoar as pessoas e pedir perdão ao Senhor, não nos deixe cair em tentação. Porque cair em tentação é algo que o crente, né, que a pessoa que está firme em Deus, pode se sentir muito mal. Pode se sentir a sua vida numa situação lastimável. Quando as pessoas caem em tentação, elas sentem tanta fraqueza, elas sentem às vezes tanta coisa ruim em sua vida que elas não conseguem nem voltar a orar novamente. Elas não conseguem nem dirigir a palavra ao Senhor novamente. Então não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixe cair em pecado. Não nos deixe gostar do pecado. Mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Continue nos livrando das coisas ruins aqui da vida. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então eu devo orar sem cessar. E como? Começo uma oração reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que a sua vontade deve ser feita em minha vida, pedindo perdão ao Senhor e perdoando uns aos outros,
reconhecendo que é Deus que nos dá o sustento, o pão de cada dia, e também não deixar que o mal nos vença, não deixar que o pecado tome conta de nossa vida. E aí a oração, ela deve criar essa característica, né? De nós pedir perdão ao Senhor, de nós orarmos pelo pão de cada dia, de nós pedirmos ao Senhor que nos dê o sustento, que nos fortaleça cada dia mais. E ele vai terminar dizendo: pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reconhecendo novamente o poder de Deus. Ele começa reconhecendo o Pai Nosso que está no céu e termina também reconhecendo que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele vai terminar dizendo, verso 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus, ele dá destaque aqui para o perdão. Não adianta pedir perdão a Deus se você não perdoou aquele que te ofendeu. Não adianta clamar ao Senhor, não adianta pedir perdão a Ele se você tem mágoa, se você tem ódio no seu coração. Então não adianta. Antes de chegar a Deus, né? Senhor, eu tirei já esse ódio do meu coração. Talvez essa pessoa não veio me pedir perdão, mas eu já tirei isso do meu coração. Eu não tenho nada contra aquela pessoa. Eu vou continuar dando um bom dia para ela, um boa tarde, uma boa noite, um oi, né? Então, mas eu quero neste momento, Senhor, que o Senhor me perdoe também. Então nós não podemos ser ignorantes a ponto de só querermos ser perdoados, né? Vivemos numa geração em que isso pode contaminar a igreja. Uma geração, talvez, em que as pessoas não querem sofrer, as pessoas não querem passar por humilhação, as pessoas não querem passar por algum pedido de perdão a alguém, né? Então a igreja não é assim. A igreja, ela caminha na contramão da sociedade, da cultura que nós vivemos. E Jesus mesmo, né, vai dizer: quando alguém te der um tapa no rosto, vire, né, o outro lado. Então é um sinônimo, né, de que você está se humilhando em frente àquela pessoa para tentar salvar a alma daquela pessoa. Porque a cada dia mais que o ódio vai te cegando, o ódio vai te distanciando daquela pessoa, você também tem que perceber que ela também está se afastando de Deus, que ela não está de acordo com a vontade de Deus, que você está perdendo ela para o mundo. Esse deve ser o nosso objetivo aqui na face da terra, tentar levar as pessoas para Jesus, tentar levar as pessoas a pedir perdão a Jesus Cristo. Então, o nosso objetivo é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, falar com a pessoa que ela precisa pedir perdão ao Senhor. Aquele que pedir perdão ao Senhor, aquele que reconheceu os seus pecados, aquele que crê no Senhor Jesus, esse será salvo. Então ele dá destaque, né, que nós devemos perdoar, e nós assim seremos perdoados também pelo nosso Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida, e que estes momentos, né, em que nós estamos a cada dia mais concentrados na palavra do Senhor, estamos concentrados em nossas casas, em nossos lares, que nós possamos rever os nossos relacionamentos. Como nós temos perdoado as pessoas, como nós temos orado uns pelos outros, por que eu tenho orado, e eu tenho usado de muita repetição, eu tenho pedido tanto aquilo, estou decepcionado que não estou tendo aquilo. Olha, Jesus ensinou, né? Não peça muito aquilo, porque os fariseus já faziam isso. Eles achavam que de tanto repetir, eles ganhariam tal coisa. Não é assim. Seja consciente, peça uma vez e se prepare para aquilo. Se não for da vontade de Deus, você vai perceber que outras oportunidades aparecerão.
e aí você vai até desistir daquela que você tanto queria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Coloque-se diante de Deus e que Ele continue fortalecendo a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Pai, pela oração, que é o canal em que nós conversamos com o Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que nós temos de falar contigo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos ouvido a cada dia mais e tem feito a Tua vontade, ó Pai. Porque sabemos que a nossa, ó Pai, a nossa vontade muitas vezes é falha. As nossas vontades, ó Pai, muitas vezes querem obedecer o nosso próprio eu, a nossa própria necessidade, ó Pai. E não respeitando muitas vezes a necessidade do outro, a necessidade do próximo, a necessidade, ó Pai, de sermos testemunha do Senhor. Que nós possamos orar, ó Pai, a cada dia mais, pedindo ao Senhor que faça a Tua vontade sobre a nossa vida, ó Pai. E possamos perdoar uns aos outros, ó Pai, assim como o Senhor nos perdoa. Que não sejamos egoístas, ó Pai, a ponto de só pedir perdão, queremos ser perdoados e não perdoar os outros, ó Pai. E que as pessoas a quem nós perdoamos, ó Pai, que elas reconheçam também que Jesus Cristo é aquele que nos perdoa de todos os pecados e que elas não venham a cometer também o mesmo erro, Pai, conosco e que nós possamos ser prudentes, ó Pai, diante dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, ó Pai, e nos fortaleça como igreja do Senhor por onde quer que nós passarmos. E nós pedimos, ó Pai Celestial, que continue com os teus ouvidos atentos às nossas vozes. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa vida. E sempre quando você orar, peça tudo em nome de Jesus, porque Jesus é o intermediador entre nós e o Pai. Aquele que veio no mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está como nosso advogado. Ele está comprando a nossa causa e Ele está nos guardando para que nós consigamos viver neste mundo e não caiamos em tentação, mas conseguiremos com Ele as mansões celestiais. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida. Amém.